Direito empresarial para ensino básico. Aula 1. Introdução ao direito empresarial. O direito empresarial surgiu na Baixa Idade Média, na ascensão do mercantilismo, em uma época em que os comerciantes se associaram para regulamentar as suas próprias atividades. Tais associações foram denominadas de corporações de ofício. O direito empresarial surgiu dos usos e costumes dos comerciantes, sem a presença e influência do Estado, poder público, pois as regras existentes à época, no século XII, eram insuficientes para resolver conflitos e dúvidas existentes entre os mercadores. No direito brasileiro, empresa é a própria atividade econômica, explorada pelo empresário, como, por exemplo, a confecção de calçados e vestuários por alguma fábrica, ou a venda de salgados e doces pela cantina da escola. Os empresários, por sua vez, são pessoas naturais ou pessoas jurídicas que realizam a atividade econômica de forma profissional e organizada, para a produção ou circulação de algum bem ou serviço. Importante ter em mente que na sociedade empresária, os sócios que a compõem não são empresários. O empresário, neste caso, é a própria sociedade, ou seja, a pessoa jurídica. Podemos citar, por exemplo, que a Petrobras e a Vale são sociedades empresárias nos ramos de produção de petróleo e mineração, respectivamente. Os irmãos João e Maria resolvem montar uma padaria. Para isso, juntam seus esforços e economias para a criação da Panificadora Dois Irmãos Limitada, pessoa jurídica que exercerá a atividade de fabricar pão. Quando o empresário for uma pessoa jurídica, esta será uma sociedade empresária. Além disso, é importante saber que existem vários tipos de sociedades empresárias. As principais são as sociedades limitada, LTDA, que são as mais utilizadas no Brasil, as sociedades anônimas, SA, normalmente utilizadas para grandes empreendimentos, e as sociedades de ações e participações. Você sabia? No Brasil, é possível constituir uma pessoa jurídica com apenas um sócio, EIRELI e Sociedade Limitada Unipessoal. Dessa forma, você consegue maior proteção aos riscos do negócio sem necessitar de um sócio. Posso ser um empresário? O Código Civil prevê que podem realizar as atividades de empresário individual as pessoas plenamente capazes, maiores de 18 anos que não sejam interditadas, e que não forem legalmente impedidas, como os militares e funcionários públicos. É possível que um incapaz seja sócio de sociedade empresária, desde que seja representado ou assistido por seus responsáveis legais, não seja administrador dessa sociedade e que o capital social esteja totalmente integralizado, ou seja, totalmente entregue à pessoa jurídica. Você sabia? Um menor com pelo menos 16 anos que exerça atividade remunerada, inclusive como comerciante, e que tenha economia própria advinda dessa atividade, pode ser emancipado, tornando-se civilmente capaz antes de completar 18 anos. Direito empresarial para ensino básico. Aula 2. O patrimônio do empresário. O que é patrimônio? O patrimônio é definido pelo conjunto de todos os bens, casa, carro, dinheiro, direitos, herança, por exemplo, e obrigações, dívidas, por exemplo. Você sabia? Em determinados casos, o empresário ou a sociedade empresária que possui o patrimônio negativo, mais dívidas do que bens e direitos, poderá ter sua falência decretada em um processo judicial, implicando no fim da atividade empresarial. Na linguagem popular, estabelecimento empresarial seria o local onde o empresário exerce sua atividade. No entanto, este conceito não está correto, pois estabelecimento comercial é toda reunião de bens, sejam eles materiais, equipamentos, máquinas, ou imateriais, marca de um produto ou serviço ou patente de alguma invenção, que são utilizados pelo empresário para o exercício de suas atividades. Você sabia? A clientela é considerada como um bem imaterial que compõe o estabelecimento comercial do empresário.
de forma que a quantidade de clientes deste pode até mesmo influenciar no valor de seu empreendimento, valuation. O nome empresarial, firma ou denominação, não se confunde com o nome fantasia da empresa, que é a expressão que identifica o estabelecimento empresarial, conhecido popularmente pelos consumidores. Por exemplo, a Coca-Cola, que é o nome fantasia da sociedade empresária cuja denominação é Coca-Cola Indústrias Limitada. Para fins didáticos, o nome fantasia de uma empresa seria o seu apelido, assim como muitas pessoas naturais possuem. Ponto empresarial é o local geográfico ou virtual, como sites, em que o empresário ou sociedade empresária fixa seu estabelecimento de forma estratégica, visando atender sua clientela. Assim, buscando proteger o empreendedor quando este aluga um imóvel de outra pessoa para estabelecer o seu ponto comercial, a legislação possibilita que o empresário locatário permaneça no imóvel alugado mesmo contra a vontade do locador, proprietário do imóvel. Direito empresarial para ensino básico. Aula 3. Propriedade industrial. A propriedade industrial corresponde a uma espécie dos bens imateriais do empresário e da sociedade empresária, sendo definidos como criações intelectuais que têm aplicação industrial, como patentes, modelos de utilidades, marcas, dentre outros. Você sabia? O Registro da Propriedade Industrial no Brasil é realizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, que é uma autarquia federal, a qual irá garantir que não haja registros iguais no mercado brasileiro, protegendo aquele que primeiro registrou em regra. A propriedade industrial e o direito autoral são espécies do gênero propriedade intelectual, e ambos se referem à atividade do gênio humano, da criatividade humana, sendo classificadas como bens imateriais. O direito autoral protege a obra intelectual em si, como uma obra literária, uma composição musical, uma pintura em um quadro, ou seja, atividades preponderantemente artísticas. Ao se proteger as criações intelectuais, é garantido aos criadores o retorno econômico de sua obra, de forma a estimular a atividade criativa tanto das pessoas naturais quanto das pessoas jurídicas. Portanto, proteger as criações intelectuais é proteger também o avanço e desenvolvimento de toda a sociedade, pois tal proteção estimula o processo contínuo de criações intelectuais, que beneficia a todos em uma sociedade. Invenção pode ser entendida como uma nova solução criada por alguém para resolver algum problema técnico específico, em determinado campo tecnológico. O ferro de passar solucionou o problema da roupa amarrotada. O telefone solucionou o problema da comunicação à distância. O band-aid solucionou o problema de manter um curativo na pele. Patente é um direito que protege uma invenção ou modelo de utilidade, garantindo ao inventor direitos exclusivos para explorar sua invenção por um tempo limitado. Dessa forma, para que o inventor obtenha a proteção de sua invenção ou modelo de utilidade através da patente, precisa demonstrar o preenchimento dos seguintes requisitos: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e licitude. Qual o prazo de vigência de uma patente? O prazo é de 20 anos para a invenção e de 15 anos para modelo de utilidade. Com o transcurso do prazo de vigência da patente, a invenção ou modelo de utilidade entram em domínio público, de forma que qualquer pessoa interessada pode utilizar e explorar economicamente a invenção sem a necessidade de obter a licença do inventor. Em uma definição simples, marca é um sinal que individualiza os produtos ou serviços de uma determinada empresa e os distingue dos produtos e serviços de seus concorrentes. A marca também tem o condão de consolidar determinada clientela, que passa a associar o sinal distintivo com determinadas qualidades do produto. Como, por exemplo, tem-se a Sony como marca nominativa, a Volkswagen como marca figurativa e a Adidas como marca mista. A partir de seu registro no INPI,
a marca possuirá proteção em todo o território nacional, podendo ser protegida apenas na sua especialidade ou em qualquer ramo de atuação, sendo caso de proteção especial para marcas de grande renome. Essa proteção pode chegar em até 25 anos. Direito empresarial para ensino básico. Aula 4. Startups. Startup pode ser entendida como uma empresa inovadora em estágio inicial, projetada para oferecer produtos e serviços de cunho tecnológico, em regra, sob condições de extrema incerteza. As startups nascem em ambiente de mercado de muita incerteza, haja vista que inovam o método cultural de consumo estabelecido, além da escassez de leis que regulem tais atividades. Ademais, todas essas se utilizam de tecnologia em seus negócios. Você sabia? Grandes empresas do mundo também começaram como startups, embora à época não se utilizasse ainda esse termo. Como, por exemplo, podemos citar a Microsoft, a Apple e a Amazon, que se encontram na lista das empresas mais valiosas de todo o mundo. Quais são as fases de uma startup? Na fase de criação, o empreendedor identifica uma dor que atinge várias pessoas ou uma necessidade do mercado e pensa na elaboração de um produto ou serviço inovador que irá satisfazer essa dor ou necessidade. Posteriormente, a startup atinge fase de formação, que é o momento em que o produto ou serviço criado é colocado no mercado para ser testado e avaliado. Por fim, a fase de consolidação se trata da efetiva aprovação do produto ou serviço pelo mercado, em que há efetiva expansão e crescimento do negócio, alcançando ganho de escala. Além disso, esse é o momento em que a startup mais atrai interesse de investidores. Você sabia? A taxa de mortalidade de startups que encerram suas atividades é de cerca de 75%, sendo que a grande maioria das causas é o desentendimento entre sócios e falta de investimento financeiro. Portanto, raras são as startups que atingem a fase de consolidação. Toda atividade empresarial necessita de investimentos financeiros para a produção de seu produto ou serviço, bem como para a entrada no mercado consumidor. Dessa maneira, várias são as formas de financiamento, variando de acordo com o valor investido e o momento em que a contribuição financeira é feita. Fase 1. Fundadores. Fonte interna de financiamento, feito pelos próprios idealizadores. Família e amigos. Primeira fonte externa de financiamento. Fase 1 e 2. Aceleradoras e incubadoras. São instituições especializadas para auxiliar startups. Fase 2 e 3. Investidores anjo. Auxiliam a startup com capital, dinheiro e conhecimento de mercado. Fundos de investimento. Fundos formados pela união de recursos de vários investidores. Você sabia? Algumas incubadoras no Brasil são instituições sem fins lucrativos, ligadas a instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, como a Incubadora Inova, da UFMG. Embora as startups possuam peculiaridades em relação a empresas convencionais, podemos concluir com segurança que elas não são uma nova espécie de pessoa jurídica, devendo o empreendedor de uma startup avaliar qual tipo societário mais adequado para seu negócio.